Parte 6. Trazer a direção de Deus. Os anjos de Deus também direcionam os passos das pessoas e lhes iluminam o caminho à sua frente, de acordo com a vontade do Pai. Por exemplo, em Gênesis 24, Abraão disse a seu servo que um anjo o conduziria a uma jovem que seria a esposa certa para seu filho Isaque. O Senhor, o Deus dos céus, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá, da terra de onde venho, traga uma mulher para o meu. Em Gênesis 31, um anjo disse a Jacó que era a hora de ele retornar para casa, depois de anos fugindo de Deus e do seu irmão Esaú. Jacó relatou: O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Então ele disse: Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. O anjo que falou com Filipe levou a pessoa certa que precisava ser ministrada naquele momento. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candance, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e a acompanha. Então Filipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Um anjo deu a Filipe a direção específica do que fazer e aonde ir. Mas o Espírito Santo estava com ele e continuava a orientá-lo nessa missão. É sempre Deus quem dá toda a direção. Repito que devemos orar somente a Deus, não aos anjos, mesmo que em determinados momentos Ele use seus anjos para nos direcionar. Durante as reuniões, algumas vezes vi, no mundo espiritual, anjos que vêm e colocam uma cruz no ombro de certas pessoas. Deus me mostrou que isso significa que Ele chamou essas pessoas para tarefas especiais, que são pessoas escolhidas pelo Senhor. Algumas vezes Deus me permite chamá-las até onde estou, ministrando e lhes dizer que Deus as chamou para um propósito. Em geral, elas dizem: Sim, sei disso, mas não sei o que posso fazer a respeito. Eu respondo: Bem, então vamos buscar ao Senhor. Ele certamente irá direcionar seu caminho e não o deixará desamparado. Ao confiarmos em Deus, Ele nos dá direção para todos os nossos caminhos e uma das maneiras pelas quais Ele faz isso é através dos seus anjos. As Escrituras dizem: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Provérbios capítulo 3, no verso 5 a 6. Confortar e encorajar o povo de Deus. Os anjos de Deus também confortam e encorajam as pessoas durante períodos difíceis em sua vida. Por exemplo, em Gênesis 16, o anjo do Senhor gentilmente confortou Agar quando ela fugiu do tratamento cruel que Sara lhe dava. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor:
Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Em Gênesis 21, o anjo de Deus confortou Agar quando ela e Ismael foram expulsos por Abraão e Sara, e ela pensou que morreria com seu filho no deserto. Já no capítulo 28 de Gênesis, Jacó teve um sonho no qual os anjos subiam e desciam de uma escada que ia até o céu. Através desse sonho, Deus usou os anjos para assegurar a Jacó de que ele estava na presença de Deus e às portas do céu. A bordo de um barco que se encontrava em meio a uma violenta tempestade no mar, Paulo foi encorajado após um anjo de Deus lhe dizer que o Senhor salvaria a sua vida e a de todos a bordo, e que Deus estaria com ele quando estivesse passando por provações diante de César em Roma. Paulo disse: Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Atos capítulo 27, versículo 23 a 24. Segundo a Coríntios capítulo 7, versículo 6, diz que Deus consola os abatidos e às vezes usa seus anjos para confortar seu povo. Em certa ocasião, eu estava passando por diversas crises em minha vida. Eu intercedia e pregava fielmente o Evangelho sob uma forte unção. Foi então que li na palavra sobre o ministério especial dos anjos para com o povo de Deus. Eu estava em um hotel e, quando fui para a cama, ouvi o que pareciam anjos cantando sobre mim. Essas lindas vozes cantavam louvores a Deus. E deitada lá, juntei-me àquela adoração. Ao louvarmos e adorarmos a Deus, o Espírito Santo começou a me confortar. Ele é fiel em nos trazer conforto, como diz o versículo. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria. Sofonias capítulo 3, verso 17. De repente percebi que meu quarto estava cheio de anjos. Deus nos traz conforto e os anjos estão ao nosso redor atendendo o seu comando todo o tempo. Se estivermos abertos e virmos com os olhos espirituais, saberemos que somos abençoados por Deus dessa maneira. Sustentar o povo de Deus. Às vezes, Deus envia seus anjos para fortalecer e sustentar as pessoas, o que serve também para encorajá-las. Em Gênesis 21, o anjo de Deus que apareceu a Agar no deserto lhe mostrou onde encontrar água para ela e para seu filho agonizante. Quando Elias, o profeta, estava assustado e fugindo de Jezabel para salvar sua vida, Deus usou um anjo para sustentá-lo fisicamente. Por isso, Isabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deixou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 2 a 8. Em Horebe, Elias encontrou Deus no murmúrio de uma brisa suave. E o Senhor o encorajou e disse-lhe o que deveria fazer em seguida. No Novo Testamento,
vemos que Deus enviou anjos para fortalecer e sustentar seu filho Jesus aqui na terra. Por exemplo, no começo do ministério do Senhor Jesus, depois de ele ter resistido às tentações do diabo no deserto. O diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Talvez eles também o tenham sustentado por causa da presença de feras selvagens no deserto. Próximo ao fim do ministério de Jesus, ele orou fervorosamente ao Pai no jardim de Getsêmani para que a vontade de Deus fosse feita. E apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Assim como foi com Jesus, também é conosco. Lembre-se de que Deus enviou o maná, ou pão dos anjos, para sustentar os israelitas no deserto. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Salmos número 78, verso 25. Quer seja por necessidade de alimento físico ou espiritual, ou ambos, Deus sempre vem em socorro aos seus filhos e os sustenta em momentos de necessidade. Proteger e libertar o povo de Deus. Os anjos de Deus também protegem e libertam aqueles que lhe pertencem. Como já vimos, a Bíblia nos assegura que os anjos guardam os justos, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão. Salmo 91, versículo 11 a 12. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 34, verso 7. Observemos primeiro alguns exemplos bíblicos da proteção de Deus. Ló, que é chamado de homem justo em 2 Pedro 2, verso 8, e sua família foram protegidos por anjos e poupados de perecer com o povo de Sodoma e Gomorra. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim os tiraram da cidade. Um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja pelas montanhas ou você será morto. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades de onde Ló vivia. Gênesis capítulo 19. Em Êxodo capítulo 14, do verso 19 a 20, lemos que um anjo de Deus protegeu seu povo do exército egípcio. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se e colocou-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Daniel foi protegido por um anjo depois de ser falsamente acusado e lançado em uma cova de leões famintos, sem rota de fuga. Quando o rei Dario foi descobrir que destino havia sofrido Daniel, ele lhe testificou: O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei.
Daniel, capítulo 6, verso 22. Jesus ressaltou que alguns anjos são designados para cuidar das crianças pequenas. Ele disse: cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhe digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Mateus, capítulo 18, verso 10. A Bíblia nos diz que os anjos não somente dão proteção, como também providenciam libertação para o povo de Deus. Em Mateus capítulo 26, verso 5-3, Jesus disse que poderia ter pedido ao Pai que enviasse 12 legiões de anjos para livrá-lo dos romanos, quando eles vieram prendê-lo e crucificá-lo. No entanto, ele permitiu que o crucificassem a fim de que ele pudesse garantir a expiação dos pecados do mundo, os seus pecados e os meus. Em Atos 5, quando alguns dos apóstolos estavam presos, um anjo abriu a porta da prisão sem que os guardas sequer percebessem e libertou os apóstolos para que continuassem a pregar o evangelho às pessoas. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não o encontrarão ali. Então voltarão e relatarão: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando a abrimos, não havia ninguém. Em Atos 12, um anjo interveio no aprisionamento de Pedro e conduziu na fuga, através de uma rota clandestina, sem sequer acordar os guardas que o haviam capturado. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com as 2 algemas e sentinelas montando guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Atos capítulo 12, no verso 6 a 11. Através das visões e revelações que Deus me deu, pude entender a sutil diferença nos papéis do que chamo de anjos de defesa e anjos de ataque. Os anjos de defesa nos protegem de todo tipo de perigo, inclusive das artimanhas de Satanás, atuando como anjos guardiões. Ele nos protege até mesmo quando não sabemos que eles estão presentes. Os anjos de ataque travam guerra contra as fortalezas, os principados, os demônios, as forças da treva e tudo que se opõe à obra de Deus. Posteriormente, analisaremos o papel dos anjos de ataque com mais detalhes. Promover o Evangelho. Os anjos de Deus também atuam na proclamação do Evangelho, tendo grande interesse na salvação dos perdidos. Em Lucas 15, depois que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, ele disse: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus repetiu esse conceito depois de relatar a parábola da moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Durante a grande tribulação que virá sobre a terra, um poderoso anjo proclamará o bendito evangelho às nações do mundo. João escreveu: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação,
tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Apocalipse, capítulo 14, no verso 6 a 7. Vimos anteriormente que o anjo de Deus apareceu a Cornélio e lhe instruiu sobre como encontrar Pedro, que lhe diria a verdade sobre a salvação através de Jesus. Ver Atos 10. Em sua conversa com Cornélio, Pedro fez referência às Escrituras dizendo: todos os profetas dão testemunho dele, do Cristo, de que todo aquele que nele crê recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. Essa é uma importante passagem das Escrituras que, mais uma vez, enfatiza uma verdade-chave a respeito dos anjos. Através da Bíblia, sabemos que um anjo verdadeiro sempre promoverá a mensagem encontrada na Santa Palavra de Deus. Não posso me aprofundar muito nesse ponto, porque outra vez Satanás poderá tentar enganá-lo e afastá-lo da verdadeira salvação através de Cristo. Cornélio teve uma visitação angelical verdadeira que levou a salvação em Jesus a ele e toda a sua casa. Agradeçamos a Deus pela salvação que ele nos concedeu através do Senhor Jesus Cristo e pelo ministério dos anjos que nos ajudam a levar a mensagem do Evangelho aos perdidos. Conduzir o povo de Deus ao céu. Outro papel dos anjos é o de guias no momento da morte dos santos. Os cristãos não precisam passar pela transição da vida para a morte sozinhos. Até mesmo na hora da nossa morte, os anjos ministram a nós de acordo com a vontade de Deus. Quando nossa peregrinação nesta terra chega ao fim, os anjos conduzem nosso espírito para a glória, assim como fizeram com Lázaro. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixar um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Lucas capítulo 16, verso 19 a 22. Em uma visão do céu que recebi de Deus, vi o que acontece aos cristãos quando eles chegam aos portões do céu. Se você é um filho de Deus, quando você morre, sua alma deixa seu corpo e os anjos o conduzem ao céu. Um livro será aberto e os anjos lhe darão as boas-vindas. Então você será vestido e preparado pelos anjos para ser levado à presença de Deus. No momento em que você estiver em sua presença, você será uma pessoa jovem e perfeita, mesmo que tivesse com 100 anos quando morreu. Quem não gostaria de servir a um Deus que faz essa maravilha? Ele restaurará sua juventude e lhe dará a vida eterna. Também vi que quando bebês ou crianças pequenas morrem, sua alma é levada ao céu. Lá eles crescem, amadurecem e se tornam perfeitos. Deus me mostrou que quando os bebês são mortos por meio de aborto, Ele sopra a vida eterna nos pequeninos. Então eles se tornam completos nele. Vi anjos transportando as almas de bebês abortados até o céu. E vi Deus tornando-as perfeitas no altar celestial. Como nosso Deus é maravilhoso. Sempre em atividade. Os anjos de Deus continuamente cumprem sua vontade, o que inclui servir ao seu povo. Nas revelações que Deus tem me dado, os anjos estão sempre em ação, mas parecem nunca estar cansados ou esgotados. Quando estão em ação, eles demonstram um apurável interesse no que os homens estão fazendo para Deus e sua causa. Devemos nos comprometer a amar e servir a Deus com o mesmo zelo e devoção que os anjos possuem. Devemos também apreciar a ajuda que Deus envia através dos seus, que nos capacita a servi-lo enquanto ele cumpre seus propósitos neste mundo. Defensores da glória e da honra de Deus. Já vimos que os seres celestiais adoram ao Deus e auxiliam seu povo. O terceiro e principal papel dos anjos é ajudar a lutar as batalhas de Deus e executar seus juízos no mundo. Acredito que os anjos envolvidos nessas atividades são anjos de ataque, citados anteriormente neste capítulo. Os anjos podem ser bravos guerreiros que se opõem aos demônios e lutam batalhas individuais contra eles, trazendo julgamento divino sobre as pessoas que desafiam a Deus
e travam batalhas físicas a favor do povo de Deus. Há muitos exemplos bíblicos de anjos lutando a favor da causa de Deus. Por exemplo, acabamos de ver como os anjos atuaram no julgamento e na destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19. Os anjos também estiveram envolvidos tanto na proteção quanto na defesa dos israelitas quando eles deixaram o Egito. O salmista escreveu sobre o Êxodo, quando Deus os egípcios atingiu com sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Salmo 78, verso 49. Em Êxodo 33, Deus disse que seu anjo derrotaria os inimigos de Israel quando eles conquistassem a terra prometida. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Josué encontrou a ajuda do comandante do exército celestial de Deus quando os israelitas foram lutar contra Jericó. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Josué capítulo 5, do verso 13 a 14. Um único anjo ajudou a defender o povo de Deus em Jerusalém e conduziu à morte 185.000 soldados do poderoso Império Sírio em uma única noite. Segundo Reis, capítulo 19, no verso 8 a 35. A Bíblia também relata que o arcanjo Miguel e outros anjos lutaram contra o diabo e os espíritos demoníacos. Em certas ocasiões, os anjos estiveram envolvidos na aplicação de punições de Deus ao seu povo quando este lhe desobedecia. Em 2 Samuel 24, Deus enviou um anjo para aplicar uma calamidade sobre Israel, porque Davi pecou por confiar na quantidade dos seus soldados em vez de confiar no Senhor. Pelo menos 70.000 pessoas morreram antes de o Senhor ordenar ao anjo: basta, agora retira a tua mão. Davi, na verdade, chegou a ver este anjo destruidor e em 1 Crônicas 21 vemos o quanto ele era amedrontador. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. A calamidade terminou quando Davi assumiu a responsabilidade por seu pecado, ergueu um altar ao Senhor e ofereceu-lhe sacrifícios, conforme Deus lhe ordenara. 2 Samuel 24, versos 17 a 25. Os santos anjos de Deus zelam por sua glória e trabalham a seu favor para derrotar a desobediência e o mal no mundo, o que é um prelúdio do seu papel em ajudar e derrotar o diabo no final dos tempos.